Bem, o Wilson Santos, que é para poder ajudar, ele que já está conosco aqui no bastidor político, né? E é o nosso entrevistado ao vivo. Deputado Wilson Santos, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Obrigado, Coelho. É bom vê-lo nessa elegância que o senhor está, hein? O jornalista Paulo Coelho aqui conosco também. Obrigado, tarde, Paulo, Guinello, pela sua presença. Paulo. Eu não sei se é secretário, se eu falo deputado, eu estou perdido no tempo. Amigo, é um amigo. Amigo. Ele ainda... Ou então ex-prefeito, ele estava vendo aqui a reportagem de bairro, ele estava relembrando matando saudades. O que ele passou nessa época. Verdade. Bom, continua na Assembleia como deputado ou volta para a Secretaria das Cidades? Porque até agora há uma dúvida. O senhor já era para ter voltado. Acabou que ainda não foi possível. O que está acontecendo, deputado? Bom, primeiro quero cumprimentar todos os seus telespectadores e dizer que nós temos um linguajar próprio para isso, né? Cuiabá fala Dalpira. Dalpira, vaza. Hoje é vaza. Não, mas respondendo objetivamente, volto para a secretaria no início da semana que vem. Já estive lá ontem, tomando o pé da situação, recebendo as informações. Então eu volto para a secretaria, não fico na Assembleia. Certo. Ô Paulo Coelho... Tem tanto assunto aqui, tem muito assunto. E nós falávamos ontem da situação do deputado Wilson Santos, no embaraço danado lá na Assembleia Legislativa, rapaz, por conta dessa saída dele da secretaria, volta para a Assembleia. Vou deixar para você essa bomba aí. Vamos que nem o Jack, né? O deputado Wilson, vamos abordar aquela questão ainda do relatório para fazer um fechamento desse assunto. Fechar esse assunto, porque aí tem ZPE, tem outros assuntos para falar. Deputado Wilson, o que houve de fato quanto a essa polêmica que foi instalada na Assembleia quanto ao relatório? Porque houve muito disse-me-disse, nada melhor do que ter o senhor aqui para dar a sua, pelo menos, versão oficial. Ele foi aprovado, agora o governo depende aí da Justiça, do Ministério Público, para que haja o encaminhamento e a retomada das obras propriamente. Mas houve ali um embaraço, uma tal de emenda que foi criada, uma emenda que foi colocada, não é, uma aditiva. E levantou-se a hipótese de que queriam mexer nesse relatório final. O que o senhor tem a dizer sobre esse relatório final, considerando que o relatório oficial da CPI das obras da Copa, ele aponta muitas falhas no consórcio VLT? Obrigado, Paulo. Eu não sei qual das duas câmeras que... Não, você pode ficar à vontade, pode falar, pode ficar... Tem 16 aqui, pode... É verdade. Bom, Paulo, obrigado pela oportunidade de esclarecer isso. A Assembleia fez uma CPI que durou 22 meses, custou quase 3 milhões de reais e apresentou um relatório. O relatório foi aprovado sem nenhuma alteração. Todas as observações que o relatório faz são em relação às obras na gestão do ex-governador. Porque o governo Pedro Táxi não mexeu no VLT ainda. Nós não fizemos um único centímetro de VLT até nesse momento. Então, todas as acusações, todas as observações, os encaminhamentos são em relação ao VLT até dezembro de 2014. Foi quando ele foi paralisado pelo governo anterior e homologada essa paralisação pela Justiça Federal. Nós, ao retornarmos para a Assembleia, nós tínhamos basicamente alguns objetivos. O primeiro deles era dar rapidez na apreciação do documento. O segundo deles era conhecer de capa a capa o teor do relatório. Durante meses eu procurei o relatório, durante muito tempo eu quis ter acesso e nunca consegui, mesmo tendo sido membro suplente da CPI. Então, depois que nós tomamos conhecimento do teor do relatório, nós vimos que não havia absolutamente nada contra o governo Pedro Táxi. Não tinha nenhum problema. E o relatório, de maneira correta e positiva, indica a continuação da obra, a imediata retomada da obra. A nossa preocupação era essa, se o relatório orientasse para rescindir o contrato, para parar, para manter a paralisação da obra. Como os deputados indicaram continuar, não houve nenhum problema, não houve nenhuma alteração. Deputado, aqui está o embaraço todo dessa questão. Porque o senhor, tão logo foram finalizados os trabalhos da CPI, o senhor, assim como os demais membros, vieram a público e disseram, olha, as irregularidades
são inúmeras. E graves. O senhor falou por várias vezes da gravidade daquilo que havia acontecido com relação a essas obras. O senhor teceu duras críticas contra a concessionária. O senhor fez inúmeras acusações e, me lembro bem, o senhor em muitos momentos falou que era até caso de polícia o que estava acontecendo com relação à questão das obras da Copa. E, de repente, o senhor sai da Secretaria das Cidades com um líder da bancada do governo ali, que é o deputado Dal Bosco, do Democratas, e o senhor sai com a intenção de acelerar esse processo. Sim. Isso não ficou claro. Você já tem a maior bancada hoje da Assembleia Legislativa, já é da base governista. Havia essa necessidade, deputado Wilson Santos? Havia, por quê? Primeiro, não quero tirar nenhuma palavra do que eu disse. Realmente tem gravidade, tem questões seríssimas. É caso de polícia. E que precisa, na verdade, ser apurado. Agora, o que não pode, Corbelino, é a obra continuar parada e mais de R$1 bilhão jogado fora. Você defende a continuação da paralisação? Não, acho que o Estado de Mato Grosso, nesse momento, não tem outra alternativa a não ser defender. Isso, então nós temos que retomar e terminar essa obra. Isso é uma coisa. Agora, aquilo que o consórcio fez de errado, aquilo que é de lixo, que é de incorreto, que é irregular, que é ilegal, tem que ser apurado. São duas situações que podem perfeitamente caminhar juntos. Uma situação não anula a outra. A flagrante prática de delito? Então tem que ser apurado. Houve crime? Houve, tem que ser apurado. E a minha volta lá, Corbelino, quer queira ou não, ela acabou acelerando e houve a votação. Porque o relatório, segundo o deputado Oscar Bezerra, está pronto desde setembro de 2016. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Já íamos entrar no 9º mês com o relatório pronto. E eu cheguei lá em 15 dias, votou. O senhor não coloca em uma situação assim muito ruim o deputado Dilmar Dal Bosco, uma vez que fica evidente na sua fala que ele não estava conseguindo, então, dar este aceleramento, esta rapidez e esta eficiência na votação? Não, Dilmar é um amigo, vem conduzindo a liderança do governo naquela casa de maneira honrada, correta. O Dilmar em nenhum momento atrapalhou, em nenhum momento retardou essa apreciação. E eu não voltei, Corbelino, para substituir o Dilmar. Em nenhum momento eu voltei exigindo a liderança de governo. A liderança de governo, quem escolhe é o governador, o cargo é dele, é ele que escolhe, ele que indica. Eu fui 1 ano e meio, honrei o governador, honrei o meu estado. Foi um privilégio e enriqueceu o meu currículo. Agora, em nenhum momento eu voltei para tirar a liderança do deputado Dilmar. Pelo contrário, nós reforçamos. Por quê? Porque haviam também muitas dúvidas em relação ao acordo que o governo havia feito com o consórcio VLT. Esse acordo foi uma orientação da Justiça Federal. Num despacho do juiz, ele diz que o caminho que ele entende para retomar, preservar o interesse público e terminar a obra era a negociação, o entendimento entre o Estado e o consórcio. E nós seguimos essa orientação da Justiça Federal. Deputado Wilson. E fizemos o acordo. Então eu fui lá para colocar-me à disposição dos colegas deputados, tanto da CPI, Corbelino, quanto também dos demais colegas, para esclarecer tudo, rigorosamente tudo, em relação às negociações que o governo fez com o consórcio VLT. Então nós levamos 4 meses e meio para fechar o acordo. Fechamos o acordo e não colocamos em gaveta. O acordo foi mandado para onde? Para o Ministério Público Estadual e para o Ministério Público Federal. Se nós tivéssemos preocupação em esconder alguma coisa, jamais nós encaminharíamos o relatório, o acordo nosso, para os ministérios públicos. Porque a função deles é fiscalizar e, encontrando algo errado, denunciar. O deputado Wilson, nós mandamos para os dois ministérios públicos. O relatório, tudo bem, foi votado, foi aprovado, mas tem uma conta que não fecha, e me perdoe até a doce ignorância, mas eu acho que muita gente que está nos assistindo também tem essa dúvida quanto à matemática disso tudo. A conta parece que não fecha. São mais 922 milhões, não estavam previstos a serem desembolsados pelo governo de uma forma ou de outra. E aí tem aquela história, mas o relatório aponta uma possível necessidade de devolução
do consórcio para o governo do estado. Como é que foi equacionado isso aí? O que de fato será desembolsado e essa devolução vai depender também da justiça? 500 milhões aproximadamente? Paulo, quando o governo Táxi assumiu, a obra já estava paralisada. Sim. Ok? O governo, então, acabou contratando uma consultoria internacional, a KPMG, que tem origem em Londres, na Inglaterra, e tem sua filial aqui em São Paulo. A KPMG foi contratada e durante meses trabalhou e apresentou um relatório. Tá certo? Então é a KPMG que colocou os valores. Os valores não são criados na CECID, que é a Secretaria das Cidades, não vieram do gabinete do governador, não saiu da cabeça de Wilson Santos. Esses valores são valores que foram construídos, que foram edificados pela KPMG. O que é KPMG, Wilson? É uma consultoria internacional, com filial em São Paulo, que foi contratada pelo governo do estado e endossada pela Justiça Federal. E levantou a realidade. Levantou a realidade total, ok? Muito bem. Quais são os números? Quando você fala 922, mas aí tem duas parcelas. 313 milhões e 609. 313 milhões é o passivo, é o que está para trás. É aquele que foi feito no governo anterior, 3 medições, com atualizações financeiras, com correção monetária, com a atualização de taxa cambial, porque os vagões foram comprados em euro, os sistemas foram comprados em euro e em dólar, tá certo? Isso tudo aconteceu em valor de 2012, em maio. Passaram-se 5 anos em relação a isso. Então, há 313 milhões, que é o para trás. Para terminar a obra, não serão necessários 922 milhões. 600 e poucos milhões. 609 milhões, que é 130 milhões a menos do que a proposta que o deputado Zeca defende. De uma empresa chinesa. Uma empresa chinesa, que tem um aval de alguns membros do CREA Mato Grosso, ela quer 710 milhões para terminar. Isso é o valor de outubro do ano passado. Corrigido, chega a 739. Então, na verdade, a proposta do deputado Zeca, ela encarece o VLT em 130 milhões em Cuiabá e Vargas. Agora, deputado Wilson Santos, já foram pagos gastos, dinheiro público, na ordem, um montante de 1 bilhão e 66 milhões de reais. O senhor disse agora, e isso se discute, há uma dívida ainda com essa concessionária na ordem de 313 milhões. Isso. Somado isso, nós vamos chegar perto do valor final da obra, que era estipulada no início, que é 1 bilhão 477 milhões. Positivo. Acontece que o próprio levantamento e a própria CPI trouxe isso à tona, que já foram pagos praticamente quase 80% do valor da obra antecipado para essa empresa, uma vez que as medições apontaram apenas 33%, 34% dela. Aí alguém vai dizer, mas é os vagões que foram comprados antecipadamente. Não é muito dinheiro que já foi dado para essa empresa, para pouca obra, e ainda o Estado vai ter que dar mais 600 milhões, levando essa obra de 1 bilhão e 400 milhões para quase 2 bilhões, e há quem diga que no final vai chegar a 2 bilhões e meio. Eu quero perguntar a você, qual a solução? Não, a pergunta é que fica no ar e a grande preocupação, deputado Wilson Santos, é que esta empresa... se fosse governador, terminaria a obra? Não, terminar a obra, mas aí, deputado, sim. poderia ser abrir uma nova licitação, deputado, por exemplo. A grande discussão é com relação à competência desta concessionária, deste pool de empresas, em tocar esta obra com mais 900 milhões e 22 mil pagos. 922 milhões pagos para ela novamente. Vocês têm a garantia de que elas vão concluir essa obra, que eles vão tocar essa obra? Corbelino, deixa eu falar para você aqui, com todo o respeito que tem a você, ao seu programa. Sim. Quando o assunto envolve números, é complexo. É complexo. Quando o contrato foi assinado no dia 15 de maio de 2012, foi 1 bilhão 477. Se atualizar esse valor, ele hoje é aproximadamente 2 bilhões e 80 milhões. Então, você não pode falar de um número fixo há 5 anos. É como falar do seu salário. Sim. Se for renovar o seu salário aqui com a empresa, doutor Roberto Donner, ele não pode querer pagar para o seu que você ganhava 5 anos atrás, teve inflação, correção. Então, há 5 anos atrás, era 1 bi 477. Aquele mesmo valor, sem acrescer um centavo, corrigido hoje, equivale a 2 bilhões e 80 milhões de reais aproximadamente. Esse é o valor. E nós vamos terminar a obra
fazendo o VLT de Cuiabá o mais barato do Brasil. O VLT. O VLT de Cuiabá, o mais barato do Brasil. Ele vai custar 44 milhões e 800 mil reais aproximadamente o quilômetro. No Rio de Janeiro, esse mesmo VLT custou entre 56 milhões a 57 milhões o quilômetro. Em Goiânia, ele começou e parou também, está orçado em 62 milhões aproximadamente o quilômetro. Então, o BRT em Cuiabá, o VRT em Cuiabá e Vargem Grande, o VRT vai custar 44 milhões e 800 mil reais o quilômetro. Por quê? Porque nós somamos 1 bilhão e 66 foi pago, tem 313 que tinha que ser pago e não foi, o governo vai pagar, e mais 609 para terminar. Vai ficar em 1 bilhão 988 milhões. Não chega a 2 bilhões. O valor inicial atualizado passa de 2 bilhões. Então nós estamos tendo uma economia aí, se não fôssemos fazer nenhuma alteração, de mais ou menos 100 milhões de reais. E em relação à proposta de uma empresa chinesa chamada XCMG, nós estamos economizando 130 milhões nessa obra. Essa de 710 milhões que você está citando aí. Do Zeca Viana, não é? Deputado, para fechar um dos pontos dessa questão aí, se for feita uma nova licitação... essa é uma possibilidade. Há quem diga que é uma licitação, o senhor, por exemplo, defende, justifica que demoraria 1, 2 anos, mas há quem diga que ela demoraria menos de 2 meses, não é? Não seria uma opção? O senhor está rindo, mas assim, tem o senhor esclarecer isso daí, afirme com veemência que seria algo mais rápido. Talvez não sejam 2, mas que sejam 5. Não seria um caminho mais próspero? Porque assim, eu estou perguntando por quê. Essa é uma possibilidade. Porque assim, nós estamos falando de dinheiro, se eu falar de números, eu falo de dinheiro. Estamos falando de dinheiro do povo que está sendo dado um crédito, um aval de confiança para uma empresa que mentiu para o Estado. O senhor confia no consórcio VLT que ele vá cumprir ipsilíteres de tudo o que precisa ser feito quanto às obras do modal? Paulo, primeiro, fazer uma nova licitação é possível, plenamente possível. Quando o juiz titular dessa ação é um juiz federal, lá em novembro, ele disse 2 possibilidades. Primeiro, pode fazer uma nova licitação. Ele disse essa possibilidade. E segundo, pode negociar o governo com o consórcio. Foi o que aconteceu. E nós optamos por fazer a negociação. Por quê? Porque se nós interrompemos o contrato, a outra parte pode perfeitamente entrar na justiça. Judicializar a situação toda. Nós tivemos, por exemplo, lá em Salvador, o metrô de Salvador ficou quase 20 anos parado por briga na justiça. Eu ouvi de uma procuradora da República, que eu não vou citar o nome aqui, por uma questão ética, disse, olha, se vocês partirem para a briga judicial, em menos de 15 anos, essa questão do VLT em Cuiabá não resolve. Uma procuradora, tem mais de 10 anos em Cuiabá trabalhando. Se partir para a judicialização, vocês não conseguem resolver esse rolo, essa confusão em menos de 15 anos. Mas responda, por favor. Então, essa é uma possibilidade de fazer a licitação. Agora, vamos licitar. Você não licita uma obra dessa, Paulo. Em 6 meses. Vamos considerar que o consórcio não vá para a justiça. O que ele vai? Ele já anunciou que vai. Ele quer receber o que é dele. Né? Ele quer receber o que é dele. Então, licite, mas me pague primeiro. Ele vai para a justiça. Vamos considerar que ele não fosse. Não vou abrir mão aí dos 13 milhões, vocês fazem o que quiser da vida. Uma licitação dessa você não faz em menos de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Estou lá com a Trincheira Santa Rosa, não apareceu nenhuma empresa interessada em Mato Grosso em terminar a Trincheira Santa Rosa. Ficou edital, Corbelino, 30 dias na praça, 3 milhões e 700 mil reais foi nossa oferta. Nenhum empresário, nenhuma empresa de Cuiabá, de Vargem Grande, de Mato Grosso, do Brasil, quis. Então não é simples assim licitar. Deputado Wilson Santos, então o governador e o nosso grupo político entendeu que entre continuar essa briga na justiça interminável, vamos fazer um entendimento com o consórcio, porque essa também foi uma orientação do juiz federal. Fizemos a negociação, 4 meses e meio de trabalho, longas, intermináveis reuniões, discutimos todos os detalhes, fechamos o acordo. E após fechar o acordo, mandamos para o Ministério Público Estadual, mandamos para o Ministério Público Federal, porque nós não temos medo de nenhum número que está ali, de nenhum dado, que nós temos segurança, que estamos fazendo o melhor para Mato Grosso.
E como diz o governador, Coberino, não vamos empurrar o lixo para debaixo dos trilhos. Mas o senhor não respondeu. Eu queria que o senhor respondesse aqui. Você perguntou sobre a licitação. Não, mas eu perguntei se o senhor confia que a empresa vai concluir a obra. Que temos é que nós estamos nas mãos e na boa vontade então, desse consórcio. Deixa eu responder. O senhor confia no consórcio VLT? Olha, a princípio, todas as empresas e brasileiros gozam de fé pública. Quem que é essa empresa? São 5 empresas. É um conjunto de 5 empresas. Que lesaram os cofres públicos, deputado. Mas isso aí a justiça vai falar, Paulo. Isso não sou o relatório da CPI, pelo menos, mostrou isso, né? Relatório é uma coisa. Sim, Ministério Público é outra e Justiça é outra. A gente sabe disso, deputado. Relatório é uma coisa. Nem todo relatório quer dizer que dá. Mas o senhor está... Então, deixa eu só concluir. Você falou sobre licitação. Acabou de colocar em xeque o relatório final da CPI das obras da Copa. Não, já votei favorável. Já votei favorável. Se eu confio que foi um relatório muito sério, por sinal, foi detalhado. Não, deputado, pode continuar, você pode continuar. Só queria fazer registro. Só queria fazer registro que trata. Eu tive a oportunidade, como jornalista, de acompanhar os trabalhos da CPI. O senhor fez parte da CPI, inclusive. Foi um trabalho detalhado, minucioso e sério. Mas assim, objetivamente, deputado, o senhor confia? A Assembleia não tem poder de julgar. É um relatório. Quem julga é a Justiça. Nem o Ministério Público julga. Entendi. Agora, não, deixa eu responder para ele. Se eu confio na empresa, no consórcio. Primeiro, quer dizer, o consórcio é constituído por 5 empresas. A cabeça do consórcio é a empresa CR Almeida. É uma das gigantes, uma das empreiteiras gigantes do Brasil, que não está na Lava Jato. Foi ela que construiu a ponte Rio-Niterói. Foi ela que construiu a Imigrantes, a segunda etapa, a descida de São Paulo Santos. Acabou de ganhar num consórcio com alemães a concessão do aeroporto de Fortaleza, de Porto Alegre. Ela que tem a concessão e o pedágio da ponte Rio-Niterói. Então é uma empresa nacional. E ela, para pegar uma obra dessa, tem que dar garantia, Paulo. Porque se ela não fizer, o Estado fica com a garantia. Então nós temos o dever de confiar. Entendi. É uma das gigantes do Brasil. Tem outro caminho. Agora, só para a gente encerrar, não sei se o Paulo tem algo mais, mas só para a gente encerrar essa questão desse assunto. Como é que o senhor recebeu a fala do vosso colega, deputado Zeca Viana, quando ele diz que houve um acerto que ele também não conseguiu explicar e que teve gente que participou dessa comissão que avaliou o estudo das obras do VLT, a CPI, e que recebeu propina? Ele falou isso na tribuna da Assembleia Legislativa, eu tive a oportunidade de assistir. Falou. Eu fiquei assustadíssimo com aquilo. Ele falou de deputado, depois ele falou que era funcionário da CPI. Como é que o senhor, sendo deputado, membro desta comissão, secretário da cidade do estado de Mato Grosso, recebe uma fala dessa de um vosso colega? Primeiro, eu estava presente. Então, o que você está dizendo é a verdade expressa. Segundo... ele negou, depois de tudo isso, depois um dia, 2 dias depois... Ele negou o deputado, mas ele confirmou que funcionário da CPI. Agora, eu só acho que tem que fazer só um complemento. Tudo isso é muito bonito, maravilhoso, lindo. Ele tem que dar o nome da pessoa, o valor, onde foi e apresentar uma prova. Porque você sai aí xingando todo mundo, sem prova, é complicado. Então ele foi lá, usou a tribuna, disse que era deputado e tinha pego propina. Depois disse, não é bem deputado, é servidor. Qual servidor? A Assembleia tem quase 2.000 servidores. Não, foi servidor que trabalhou na CPI. Tem 10, 15, 9, 8. Infelizmente, essa fala do deputado Zeca Viana acaba jogando por terra todo um histórico, todo um trabalho, toda uma vida pública, porque uma fala dessa na tribuna, de forma pública, como fora feita, generalizada, deveria ser acompanhado de uma prova. Mas, deputado, e aí? Agora votou-se e aprovou-se o relatório, o senhor volta, não volta, fica, não fica, o que o senhor vai fazer da vida? Porque já tem aí... O senhor já está com a vontade, já tem até a sinalização do Paiaguás. Ele já está com pinta de secretário já. Para voltar, mas não volta. Ele já está com pinta de secretário. O deputado Botelho me disse em entrevista que o senhor teria que ficar para... Tem a questão do empréstimo, porque a gente não falou aqui. Deixa eu curtar a conversa. Desse empréstimo. Paulo, eu vou voltar. O senhor vai voltar quando? Já estive ontem na secretaria, sentei com a secretária interina, a servidora Juliana Ferrari, tomando o pé da situação. Já estive por lá ontem, vou reaparecer por lá hoje. Semana que vem estou lá. Fica tranquilo, a secretaria está em boas mãos. Eu estou muito Sábado tranquilo. de manhã vou estar com o governador em Cáceres, lançando as obras da ZPE de Mato Grosso. Na condição de deputado, não como secretário. Na condição de deputado.
Quer dizer, mudou pouca coisa, entendeu? Então eu tive acompanhando sempre de perto a situação. Terça-feira deve votar isso no plenário. Já apresentei o requerimento na terça-feira. Já está sobre a mesa. É só o presidente colocar para votar, certo? Ponto final. E falta ter quórum também na Assembleia para votar. Os deputados não estão comparecendo para votar. Deputado Wilson Santos, a minha última pergunta, nosso tempo também já está estourando. Hoje foi curto, hein, Gabriel? Hoje foi curto. Hoje foi só VLT, não falamos de salgadeira. Não, eu queria que ele encerrasse falando também. Eu queria que ele encerrasse falando das ZPE de Castro, que ele acabou citando aqui. Não, mas é interessante, porque ele acabou de falar aí, você está voltando para a Secretaria da Cidade e você tem chorado as pitangas por lá. E não adianta você falar que não. Porque você não consegue agilizar as obras, você não consegue trabalhar, falta dinheiro e sobra burocracia. Você vai conseguir implementar essas obras, as quais é de competência e que já foram anunciadas via Secretaria das Cidades, deputado? Bom, eu quero primeiro agradecer aos servidores da Secretaria das Cidades que têm colaborado extraordinariamente. Temos trabalhado diuturnamente, feriados, e estamos destravando as obras. Quando assumi o aeroporto de Cuiabá, tinha mais de 1 ano e meio sem ar-condicionado. Hoje, em determinados momentos, o pessoal está trabalhando de blusa. Quando assumi, o COT, né, da UFMT estava parado há mais de 2 anos. Já voltamos às obras e temos data para inaugurar em agosto. Quando assumi a Avenida Parque Barbado, parada. Vamos inaugurar aqui no final do mês de maio, a primeira etapa da Avenida Parque Barbado. O VLT estava o governo de um lado, o consórcio do outro, nenhum conversava com o outro, de costas. Você colocou os dois para beijar. Sentamos os dois, fizemos o acordo, estamos no Ministério Público, daqui a pouquinho vamos para a Justiça Federal, se Deus quiser, salve a volta até o final de junho. Em relação à salgadeira, estamos trabalhando junto com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público de Contas. Em breve vamos assinar um TAG, um termo de ajustamento de gestão para voltar às obras da salgadeira. O Cote Pari, estamos também dentro do Tribunal de Contas, fechando um acordo para voltar o Cote Pari, que leva o nome do Rubens dos Santos. É uma obra que estava 12 anos parada em Pochorel, o Balneário Lagoa. Lançamos a obra no último domingo, retomamos essa obra. Então nós estamos destravando. Eu sei que é difícil, não é simples, falta dinheiro aqui, reclamação ali, burocracia, papel, haja papel. Mas tenho tido o apoio do governador Tax, tenho uma boa equipe de assessoria, servidores motivados, dignos trabalhadores e tenho certeza que até o final do ano uma meia dúzia dessas obras nós estaríamos entregando. O Paulo quer falar sobre a 30 segundos de ZPE. Vai ser tirado do papel um sonho não de Castro de Sol, mas de Mato Grosso, porque vai se industrializar aqui no estado de Mato Grosso. Vai gerar emprego. E a região oeste. Resumidamente, que vai ser a ZPE no diferencial aí nesse divisor de águas? Paulo, obrigado pela excelente pergunta. A ZPE pode ser o início de um grande processo de industrialização para o estado. Mato Grosso é campeão de produção de produto primário e barato. Algodão, soja, madeira, carne, couro, tudo isso é muito barato. Se a gente vender isso in natura, fica onde fica. 1,6% do PIB nacional só a nossa economia. Sim. Nós temos que aproveitar essa matéria-prima, o sol que é farto em Mato Grosso, energia que sobra, gente trabalhadora e transformar essa matéria-prima em produto industrializado. Temos madeira. E o que vale dinheiro é pegar madeira e fazer móveis. Tem couro. É pegar o couro e fazer sapato, cinto, bolsa. É pegar o algodão e fazer o jeans. Então eu acho que a ZPE é um novo ciclo de desenvolvimento que se abre para o estado. Nós queremos depois trazê-lo novamente aqui para nós falarmos um pouco mais aprofundado, esmiuçar essa questão da importância do ZPE. Vou dar uma notícia aqui. Só para ter noção, Paulo. O prefeito de Cássia disse que a ZPE vai gerar 2.000 empregos diretos e 3.000 indiretos. Vai mudar, obviamente, a realidade daquela região. Sem dúvida. Deixa eu dar uma notícia aqui. O governador Pedro Tax esteve ontem em Brasília e conseguiu ali um empréstimo de 700 milhões de reais. Está dando em primeira mão, né, Paulo? Pois é. Ninguém deu aí nessa matéria. Só que eu queria saber que o argumento foi para que esse dinheiro fosse usado na infraestrutura. Isso. Eu quero saber, ponte, mais especificamente. Ponte e asfalto. Pode-se tirar desse dinheiro para investir em outro setor? Não. É flexível, não? O governador conseguiu ontem uma boa notícia para o estado, extraordinária notícia, especialmente para o interior. São 470 milhões para construir mais de 100 pontes e 130 milhões para asfalto. Faz um total de 600 milhões a título de empréstimo que Mato Grosso vai receber nos próximos dias. Então é grande notícia. Caixa, Banco do Brasil. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Perfeito. Nosso tempo já está estourado. Quero agradecer mais uma vez a presença do amigo Wilson Santos. Meu amigo. Né?
Hoje foi curto, hein? Eu não tenho dúvida que você hoje é um dos mais bem preparados para assumir essa empreitada aí. Né? Sei que você tem andado com uma marreta na mão, né? Mas tudo bem, né? Para quebrar pedra. Quebrar pedra. Obrigado, Você Paulo. quebrar a Ilha da Banana, por exemplo. Esse é Uma pedra que. Uma pedra que. terminar o programa aqui. Você não falou, mas deve estar na mão da justiça também. Dá um programa inteiro. Ministério Público. Um abraço, obrigado. Paulo, obrigado. Obrigado, Paulo. Um abraço, um abraço. Volte como